Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe o seu like. Vamos agora ao resumo da sua novela favorita. Leia fala para Noemi não vir com desculpas que ela quer falar com Iru agora. Noemi fala que Iru e Caleb foram procurar o marido e o filho dela, com os outros guerreiros. Leia ameaça e fala que é bom mesmo que eles encontrem Tobias e Kemuel caso contrário. Noemi pergunta o que ela vai fazer. Fala que vai fazer os culpados pagarem por isso. Aksa fala que ela não pode falar assim com a mãe dela. Leia fala que se não fosse Iru e esse maldito duelo, Kemuel e Tobias não iria para a beira do rio e nada disso estaria acontecendo. Noemi fala que esse ataque poderia ter acontecido em qualquer lugar, que eles estão em guerra, que ela sente por ter sido com a sua família Leia. Noemi não aceita que ela coloque a culpa toda em cima do filho dela. Leia fala que Iru é culpado de tudo, e que ela agradeça a Deus por ela não ser o líder do acampamento. Se ela fosse, ela declarava a guerra à tribo de Caleb, e a justiça vai ser feita. Sandor está preocupado com a reunião que o rei marcou. Tibar fala que o rei é imprevisível. O rei fala que eles precisam preparar o sacrifício dos dois hebreus. A rainha fala que o sacrifício tem que ser cumprido custe o que custar. Eles devem morrer no altar dos deuses de Jericó. Merodach fala que o sacrifício vai acontecer hoje mesmo na praça, que os hebreus vão ser sacrificados de acordo com os ritos sagrados. O rei fala que foi confrontado por Sandor, e chegou a hora do grande rei dar a sua resposta. Tibar pede a compreensão do rei, pede clemência ao grande rei. Gael conta para Otniel e Lila sobre o gigante. Gibar escuta tudo. Otniel fala que se algum gigante aparecer vai ter que se ver com ele. Gibar fala que ele acha que pode vencer um gigante. Ele fala que esse gigante vai aparecer. Samara pergunta se Aruna vai sair. Aruna fala que vai cuidar do rebanho. Samara pergunta se é só trabalho mesmo, se é por isso que volta e meia ela desaparece. Aruna fala que não desaparece, não está entendendo o que ela tá falando. Samara fala que ela pode falar a verdade, que ela tá se encontrando com o namorado escondido. Aruna pergunta de onde ela tirou essa ideia. Samara fala que achou que elas fossem amigas. Ela pergunta se é Josué. Aruna pede para ela parar com essa conversa. Samara pede para ela confessar que ela está apaixonada por Josué. Aruna fala que só está preocupada com a mãe dela e com Tobias, e que era nisso que ela deveria estar pensando também, e não se ela gosta de alguém. Aruna sai, e Samara fala que ela pensa que engana ela, e que Josué é só dela. O rei fala que Sandor foi inconveniente com ele, e não satisfeito foi mais impertinente, com a demonstração de luta ridícula. Sandor fala que a coragem é o bem mais precioso de um guerreiro, e que ele só quis mostrar que ele não era um covarde, e repete tudo o que ele falou antes. O rei fala que Tibar criou a teimosia em pessoa. O rei fala que quando o rei mandar matar alguém ele tem que matar e pronto. Sandor pede perdão e fala que se obedecer à ordem dele, seria violar tudo que ele acredita. Fala que ao desobedecer à ordem dele ele cometeu um crime e vai pagar por isso. Tibar pede clemência ao filho e pede que ele pague pelo crime do filho. O rei fala que Sandor será frito em óleo fervente. Sandor tenta fugir mas não consegue. O rei dá duas opções a ele. Ou ele aceita treinar os gladiadores de Jericó com aquilo que ele mais abomina, ou óleo fervente. Sandor fica chocado. Gibar está armando mais uma para Otniel. Ele conta para Temá que Otniel disse que iria enfrentar um gigante se ele aparecesse. Gibar fala que ele vai ser esse gigante. Temá fala que não quer se meter em confusão. Gibar fala que eles vão apenas se divertir às custas de Otniel, que só quer dar um susto nele. Temá aceita. Josué fala para Aruna que são dias de angústias, mas são momentos assim que fortalecem a fé, que ele não pode fraquejar agora. Josué fala que eles vão encontrar Kemuel, que tem certeza que ele está bem. Ele sente muito por Tobias. Aruna fala que Leia está revoltada e pensa em se vingar de Iru. Josué fala que ele é culpado sim, mas não é culpado pelo ataque cananeu. Aruna fala que ela está com muita raiva. Josué fala que essa raiva não pode se espalhar pelo acampamento, que eles não podem se dividir. Aruna fala que ele conte com ela sempre. Ele fala que bom que ela entrou na vida dele. Kemuel continua perdido pelo deserto. Ele cai e se levanta muito fraco, até que ele cai e desmaia.
Tibar manda Sandor aceitar o que o rei propôs. Melhor do que ser frito em óleo fervente. Sandor fala que vai contra tudo que ele aprendeu. Tibar manda ele obedecer o pai e aceitar. Sandor pede perdão. Ele diz que se sente honrado em ser treinador. O rei, para humilhar, pergunta a ele ainda que lutem até a morte. Sandor fala que sim. O rei fala que ele não é tão bobo como ele pensava. O rei começa a dar risada da cara dele. Arauto anuncia o sacrifício dos hebreus em praça pública e convoca todos de Jericó para assistirem. Morte aos inimigos, morte aos hebreus. Nobá fica desesperado e fala que eles pegaram os amigos de Raabe. Ele está muito triste. O rei fala para Tobias e Uzi que o fim deles está muito perto. Tobias fala para eles aguardarem, que Josué ele vai fazer justiça e destruir Jericó. Ninguém vai escapar quando os hebreus chegarem. O rei fala que ele fala demais. O rei manda arrancar o pano que está no rosto de Tobias, para que todos vejam. Tobias pergunta o que tem no rosto dele. O rei manda trazer algo para que ele possa ver o rosto dele. Samara pergunta para Inês se ela não se lembra de nada referente à mãe de Aruna. Inês fala que Aruna era um bebê de colo, e uma mulher entregou para Elieber. Samara pergunta como os pais dela ficaram quando Aruna chegou. Inês fala que Leia não ficou muito feliz, que Moel estava mais disposto a criar a menina, e que Leia vivia brigando com ele. Ela não queria criar Aruna, e não entende que vantagem Samara tem em querer saber sobre isso. Ela manda ela deixar o passado como está. Josué fala para Aruna não temer. Aruna pensa em seu tio Quemuel. E se ele e o Tobias nunca mais voltarem, ela, Samara e Leia vão ficar sozinhas, 3 mulheres. Josué fala que elas não ficarão desamparadas. Ele fala que ele mesmo pessoalmente irá acolher cada uma delas. Ele fala porque no futuro, quando eles se casarem, será uma família só. Aruna agradece por ele protegê-las e o beija. Josué fala que se caso Quemuel não voltar, ele falará com Leia sobre o compromisso que ele firmou com ela. Aruna fala que tem medo da tia. Josué fala que Leia será responsável por Aruna. Josué pergunta o que houve. Aruna fala que Leia nunca gostou dela e que ela não vai aprovar o noivado deles. Samara vai ser ainda pior, porque Samara é louca por ele. Quando ela souber do compromisso deles, ela não quer nem pensar o que pode acontecer. Ela fala que Samara perguntou, mas ela se esquivou e não falou nada. Melhor que continue sendo um segredo. Josué fala que sim por algum tempo como combinado. Mas se Quemuel não aparecer, ele vai ter que agir direito e falar com a família dela. Cadmo coloca um espelho na frente de Tobias para ele olhar o seu rosto. Tobias fica desesperado e fala que esse não é ele. O rei fala para ele contemplar o monstro que ele é. Tobias pergunta o que eles fizeram com ele. Destruir o seu rosto, acabaram com ele. O rei fala que ele logo será sacrificado, não vai ter nem que conviver com esse rosto. Tobias se revolta e começa a bater em todo mundo. Tibar fala que o monstro está fora de controle. Eles conseguem dominar Tobias. O rei manda levar ele. A rainha fala que ele é muito forte. Iana está andando no deserto com o cavalo. Ela vê um homem desmaiado. Ela chega perto e vê que é Quemuel. Ela dá água para ele. Ele olha assustado e pergunta você, e desmaia novamente. Tobias está desesperado. Zuma fala que enquanto ele respirar a esperança, Tobias pergunta para que se ele está deformado para sempre. Tobias fala que quando voltar vai matar quem chegar perto dele. Uzi fala que ele vai matar um monte deles então. Zuma fala que o sofrimento tem um lado bom. Ele se torna mais forte. Zuma conta a história dele. Zuma fala que todo o ódio saiu de dentro dele. Ele falou que a revolta não deixou outra saída a não ser lutar. Tobias pergunta se é verdade, que se ganha na revolta. Zuma fala que é uma força que a gente não sabia que existia. Zuma fala que ela pode ser maior do que ele imagina. Uma força que você pode tentar usar para salvar sua vida. Sama fala para Darda que acha que está grávida novamente. Darda fala que precisa aguardar um pouco mais até confirmar. Sama fala que tem quase certeza que está gerando um bebê. Darda fala que sabe de tudo que ela passou, por isso que tem que aguardar um pouco mais. Aruna fala que a reação da sua tia Leia e da Samara o preocupa muito. Ela sabe que a Leia não vai gostar nada, e Samara ela não gosta nem de pensar como ela vai reagir. Josué fala que o ideal seria que Quemuel voltasse logo.
Aruna fala que está com muito medo pelo tio Quemuel. Ele não conhece a região e os cananeus são muito perigosos. Josué fala que ter medo é natural. Só não podemos deixar que o medo seja maior do que a nossa fé, e pede para ela confiar. Josué fala para Aruna que agradece a Deus todos os dias por ter ela na vida dele. Eloi chega e ouve a conversa. Josué promete a Aruna que nada vai os separar. Ele fala que se comprometeu com ela diante de Deus, e que em breve eles viverão juntos como homem e mulher. Os dois se beijam, e Eloi, olhando feliz, Uzi clama a Deus pela vida do Zuma. Ele fala que Israel precisa de guerreiros valorosos como Zuma, para lutar as batalhas do Senhor. Dê a Zuma a chance dele o conhecer. Tobias fala que não vai entregar a vida dele sem custo, ele não aceita o que fizeram com ele. Zuma fala para ele usar a raiva dele no momento certo. Fala para ele usar para salvar a vida dele. Eles são capazes de coisas que nem imaginam. Kruger chega para buscar Uzi e Tobias, ele manda eles se prepararem para a morte. Zuma dá conselhos a Tobias, fala que ele lembre-se que o sofrimento o torna mais forte. Isaac e Tema estão tentando convencer o pai a se casar com Neziá. Isaac fala que o pai dele está muito fora de forma. Pedael fala que não tem a menor intenção de cortejar a filha de Mibar. Tema fala que ele tá com medo de levar um não. Pedael fala que se quisesse cortejar Neziá fazeria isso com primor. Tema fala que o pai vai precisar de muita ajuda até mesmo para conquistar a esquisita da Neziá. Pedael dá uma demonstração de como conquistar uma mulher. Isaac e Tema dá risada do pai. Jéssica olha para o anel que Salmão tinha dado de noivado. Jéssica fala que agora eles estão como namorados. Quando ela usava esse anel, ela tinha garantia que Salmão se casaria com ela. Elias fala quando o homem dá um anel porque o compromisso já está firmado. Jéssica fala que agora não tem mais essa garantia, até o dia que Salmão o pedir em noivado de novo. Ela se pergunta por que ela foi desmanchar o noivado com Salmão. Sama está convicta que está grávida. Darda fala que elas têm que esperar para ter certeza. Zaqueu chega preocupado. Shaya pergunta por que ele está aflito, o que aconteceu. Zaqueu conta para Shaya que Tobias e Uzi foram capturados pelos cananeus, na margem do rio. Shaya fica em choque. Zaqueu fala que Quemuel está desaparecido, mas eles têm esperança de encontrar Quemuel, mas Tobias e Uzi estão nas mãos dos cananeus. Shaya conta para Zaqueu que Tobias foi se despedir dela na noite anterior, e falou que gosta dela, e ela deixou bem claro que ama Zaqueu. E Tobias deu a entender que poderia morrer. Zaqueu fica revoltado. Zaqueu fala a ele e todos sabiam que eles iam se casar. Zaqueu fala que Tobias agiu errado. Shaya pede para que ele não fique com raiva de Tobias e manda ele ter compaixão. Acã ameaça Zaqueu. Acã fala que acha bom que ele não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança dele, a fidelidade dele. Porque se ele falou algum comentário maldoso, nem ele nem os filhos dele vai deixar passar. Zaqueu pergunta por que ele está tão preocupado com isso. Essa preocupação dele ainda deixa ele mais desconfiado que ele tem alguma culpa, alguma ligação com os cananeus. Acã fala para ele não repetir isso nem mais uma vez, que ele vai dar um aviso para ele, para o próprio bem dele. Isso deve ser esquecido, enterrado, que ele está avisado. O rei e a rainha desfilam em praça pública com os hebreus rumo ao sacrifício. O povo jogam objetos nos hebreus. Tibar quase ver o Nobá. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!